filósofo. É melhor pela densidade absolutamente clara, pela extraordinária clareza, justamente, do que ele me diz, porque ele consegue fazer-nos perceber, de uma forma, com os exemplos que dá, os seus às vezes, mais complexos conceitos de uma forma extremamente simples. E porque é o único documento que ele nos deixou, é o único, escrito ou audiovisual, em que Deleuze, tinha uma concepção, e nisso subscrevo, nisso sou profundamente deleuziano, uma concepção suprapessoal do pensamento. Pensa-se sem eu, pensa-se para lá do eu. O pensamento começa lá onde acaba o nosso eu. O pensamento é, digamos, num certo sentido, anónimo, suprapessoal, impessoal. Este é o único documentário em que... Meu filho está farto de me fazer aqui sinais a dizer: opá, bebe a cerveja. Não, é só para dizer que marcamos. Estamos a ganhar. Estamos a ganhar. Isto é uma bela noite. Estás a ver? Eu sabia que tu querias saber disso. Não era ver a cerveja. Mas se quiseres eu faço isso por ti. Não faço. Já agora, desculpa, estou aqui a dizer que lá ao fundo me ouvem mal, é verdade? Nem sequer ouvem. Nem sequer ouvem. Pois, eu estou a falar baixo ou vocês são surdos? Querem que eu fale mais alto? Não. É que não me custa, não me custa. Ou fala entre espaço, porque sentas-te aqui. Mas há aqui esse sítio aqui à frente, não é sentado, a não ser no chão, mas há aqui sítio. Se não tiverem esse problema, mas digo eu, este é o único documento que Deleuze nos deixou em que ele, além de falar da sua filosofia, das suas ideias, fala também de si. E encontramos então aí algumas entradas, e por vezes, até mesmo no contexto de entradas mais filosóficas, desabafos interessantíssimos, inteligentíssimos sempre sobre, por exemplo, o desporto. Por exemplo, o Deleuze gostava de futebol, mas preferia o ténis era o desporto dele. Sobre viagens, ele era um filósofo que viajava muito pouco, não era grande amante de viagens, outra coisa que acontece em partilhar com ele, embora, por exemplo, se tivesse uma terrível consciência por causa disso, a mulher dele, ela em pouco viajar, ela que gostava de viajar, fala-nos da sua doença. Aliás, ao longo das tais 3 sessões, que são facilmente marcáveis para quem vê o documentário, porque, obviamente, a roupa não é mesmo, por exemplo, de uma sessão para a outra, mas não são. A degradação física dele, da primeira para a segunda sessão, e sobretudo desta para a última, é extremamente visível. Assiste-se ali a um rápido processo de degradação física, mesmo se a lucidez intelectual é absoluta. E fala-nos dos seus gostos, que aliás são horríveis, os seus gostos pela comida. Gostava das coisas mais estranhas, mais bizarras, sei lá, miolos de carneiro, coisas assim, sei lá, coisas que quase fazem vomitar, e sobretudo o seu gosto pela bebida. O seu gosto pela bebida e da sua dependência mesmo filosófica em termos de trabalho, pela bebida ao longo de muitas décadas. Aliás, e é por isso bom. E além disso, como digo, enfim, sobre a amizade também, a palavra sobre a amizade. Também sobre a amizade, aliás, dizendo que a amizade, há muita gente, até há muito professor de filosofia que não repara nisso. A palavra amizade está na própria palavra filosofia, não no sentido em que habitualmente se fala. Estamos a falar de uma amizade por conceito, uma amizade entre os homens, mas criada através, digamos, da coincidência dos espíritos, e ao contrário. Mas enfim, por exemplo, aquilo que ele diz sobre a bebida, que é interessantíssimo, tem toda uma teoria que já tinha exposto em Mille Plateaux, nos Mil Planaltos, e que aqui reexpõe daquilo que ele chama o último copo. Ele diz uma coisa curiosa, diz ele que todo bêbado, todo alcoólico tem a noção do que é um último copo. E o último copo, para o alcoólico, nunca é o último. É o último que ele bebe, ou seja, é o último antes do seguinte, daquele que justamente faria, sei lá, por exemplo, entrar em coma ou algo assim, e que, portanto, o impediria de no dia seguinte recomeçar a beber. Portanto, o último é sempre o penúltimo, digamos assim. É a minha estratégia também. Bom, já agora, e sem querer aqui, enfim, fazer excursões
despropositadas, e é evidente que neste campo qualquer generalização seria um perfeito disparate, mas deixem-me dizer-vos que a relação entre a bebida e a filosofia é muito mais íntima, é muito mais recorrente do que se pensa. Sei lá, pensem, por exemplo, todos conhecemos, creio eu, essa cena extraordinária, o banquete de Platão, que nos dá uma ideia do que seria, digamos, a ambiência orgíaca das mais sublimes discussões filosóficas gregas. Bom, isto, claro, 25 séculos antes da chegada da Troika à Grécia, ou seja, da chegada dos modernos bárbaros. Bem, mas não foram só os gregos, sei lá, por exemplo, Kant. Provavelmente muitos de vocês, todos temos que estudar Kant na formação secundária, e muitos de vocês têm de Kant aquela ideia que a tradição nos legou de um filósofo com hábitos absolutamente regulares, enfim, que dava as suas aulas todos os dias à mesma hora, depois almoçava, e que almoços, ele demorava 4 horas a almoçar, porque era a única refeição que ele fazia. Também sempre às mesmas horas, depois dava... É verdade. Bom, não quer dizer que ele estivesse 4 horas a comer, entenda-se, não é? Ele também estava a conversar com os amigos à mesa. Depois fazia os seus passeios também sempre à mesma hora, tal modo que consta muitos dos habitantes da sua provinciana Königsberg, da qual ele nunca chegou a sair toda a vida, e viveu exatamente 80 anos, que para a época era quase como é comparável à idade de Manuel de Oliveira hoje, não é? Quer dizer, qualquer coisa como isso. 80 anos naquele tempo era muito ano. Bom, mas consta mesmo que alguns dos habitantes de Königsberg até acertavam o relógio pela passagem dele, por exemplo. Bom, esta imagem, sem ser completamente falsa, sabemos hoje, foi entretanto, há cerca de 20 e poucos anos, bastante destruída por aquela que é hoje a biografia de referência de Kant, que é uma biografia que se segue a um alemão, de seu nome Hermann Kuhn, que dedicou toda a sua vida, praticamente toda a sua vida, a investigar a vida de Kant, e que chegou a conclusões, a revelações documentadas extraordinárias. Por exemplo, Kant gostava de sair para ir beber uns copos com os amigos. Copos de cerveja, entenda-se. Bom, e às vezes apanhava também as babadeiras quando chegava a casa, não conseguia acertar com a chave na fechadura, por exemplo. E as chaves eram grandes. E eles bem bom, nós não sabemos canecas, desequilibradas. Enfim. Hegel, por exemplo, é sabido, Hegel não escondia que Hegel era um grande bebedor de cerveja também. Outro grande bebedor de cerveja. Marx. Bom, quase podemos dizer que Marx era um bêbado, por exemplo. Mas um bêbado genial, que aquilo é que ele se diferencia de mim, era um bêbado genial. Porque Marx, por exemplo, como sabem, o grande amigo e o mais fiel de todos até ao fim foi Engels. E Engels tem cartas extraordinárias, divertidíssimas, a amigos comuns dele e de Marx, em que diz bolas, porque Engels não vivia em Manchester, não vivia em Londres. E quando ele diz, fui visitar a Londres Marx, quando lá cheguei, não se podia andar lá por casa porque só havia garrafas desde vinho, espalhadas por toda a casa. Quer dizer, a casa do Marx era um caos. Enfim, e a decoração era toda ela uma espécie de instalação moderna de cerveja, de garrafas. Quer dizer, era praticamente isso que havia em casa do Marx. Enfim, um perfeito bêbado, digamos assim. Já Heidegger, sabe-se que Heidegger era outro grande apreciador de cerveja, um outro grande produtor de cerveja. Sartre, Jean-Paul Sartre, nem vale a pena falar de Sartre, toda a gente sabe que Sartre, enfim, era outro que às vezes também tinha dificuldades em acertar com a chave na fechadura. Sei lá, Philippe Labarthe, que acabou destruído pelo álcool, por exemplo, e o próprio Deleuze, que, como digo, confessa, ele depois libertou-se disso, como do vício do tabaco, era um grande fumador, mesmo nas aulas, mas durante décadas Deleuze dizia, eu não consigo trabalhar sem álcool. O álcool é uma espécie de auxiliar, como o tabaco, precisamente. Portanto, que ninguém estranhe se eu aqui beber 3 ou 4 cervejas durante esta conversa, porque eu estou a treinar para filósofo, enfim, estou a tentar, pelo menos, chegar lá. Mas de A passo para C. O meu C vai ser C de cinema. Bom, vou ser breve, mas convém que percebamos porque é que, entre as poucas entradas, eu, enfim, considerei esta. Deleuze, creio que todos sabem, todos aqui presentes, Deleuze é autor de um estudo em 2 volumes sobre cinema. Um grande estudo. A
Esses 2 volumes chamam-se, respectivamente, A Imagem de Movimento e A Imagem de Tempo. Eu gostava de acerca disto começar por dizer 2 coisas muito rápidas. O cinema nasceu, tecnicamente falando, em 1896, com os Lumière, e nasceu artisticamente exatamente há 100 anos, em 1915, com o Birth of a Nation, o Nascimento de uma Nação, do Griffith, que este mês a Cinemateca pretexta esse centenário para homenagear o Griffith e exibir um acervo grande de filmes dele. Quando Deleuze publicou em 83 o primeiro volume, em 85 o segundo, este estudo dele sobre cinema, o cinema, portanto, já ia a caminho de um século. E Deleuze foi praticamente o primeiro filósofo a publicar um livro de filosofia sobre cinema. Bom, às vezes poderíamos pensar, por exemplo, num ensaio, aliás, um excelente ensaio de Jacques Morin, chamado O Cinema, o Homem Imaginário, anterior, mas atenção que o próprio Morin dizia, isto é um estudo de antropologia filosófica a partir do cinema. Não é propriamente um estudo sobre o cinema, é um estudo de um filósofo sobre o cinema. É preciso esperar até 83 para, com o primeiro volume, termos isso. Porquê? Porque hoje perdemos às vezes a noção disso. A verdade é que durante décadas o cinema foi visto com um total desprezo pelos intelectuais. O cinema era visto como nem sequer como uma arte, um divertimento popular, um divertimento de sábado à noite, um passatempo das massas, algo de excessivamente democrático para o gosto dos pensadores e que é, digamos, a contracorrente do caráter eminentemente aristocrático em termos de exigência das artes, das verdadeiras artes. Portanto, o cinema sempre foi visto como uma área, mesmo filósofos com interesses no domínio da estética, da teoria da arte, nem sequer faziam uma referência ao cinema. Por exemplo, Sartre, que tem um pequeno livro hoje, justamente quase ignorado, chamado L'Imaginaire, aliás, minto, desculpem, esse ainda é um livro relativamente lido, L'Imagination, em que ele faz uma espécie de catálogo dos vários tipos de imagens, fala das imagens de pintura, por exemplo, fala da fotografia e não dedica uma sílaba ao cinema. Portanto, o cinema era visto com desprezo. O primeiro filósofo, o primeiro pensador a trazer o cinema, digamos, a restabelecer a dignidade do cinema, e vamos já ver em que consistia para Deleuze essa dignidade, o cinema como pensamento, uma forma de pensamento, com uma expressão artística tão nobre quanto as restantes, foi justamente o Deleuze. Eu sublinho isto, esta agora é a segunda coisa que queria dizer-vos em preâmbulo aqui à minha letra C, é que se até Deleuze ninguém se tinha lembrado entre aspas, enfim, na comunidade dos filósofos, de escrever sobre cinema, uma vez que Deleuze publicou estes livros, hoje o difícil é encontrar um filósofo que não escreva sobre cinema. Quer dizer, a partir daí todos os filósofos se dedicaram ao cinema. Quer dizer, parece que descobriram, entretanto, a pólvora. Aliás, Deleuze também, não a propósito disto, nem farei nenhuma referência a isto, mas a propósito de outras coisas, diz uma coisa muito curiosa, precisamente no abecedário. Quer dizer, quando alguém descobre as coisas, é fácil depois aparecer uma multidão de descobridores. Quer dizer, o que é preciso é que surja primeiro um que descubra, porque depois todos dizem, mas afinal, quer dizer, mas vendo bem, sim senhor, aparece uma legião de descobridores do já descoberto, não é? Daquilo que alguém teve que primeiro descobrir. Bom, o que é que Deleuze nos diz nestes livros? Diz muita coisa. Estes livros não formam uma história do cinema, nem pretendem. Por exemplo, Deleuze numa entrevista dizia, por exemplo, eu não dediquei uma linha ao Woody Allen, e sou um grande admirador do Woody Allen, dizia ele. Portanto, não se trata de escrever uma história de cinema, trata-se de outra coisa bem diferente, mesmo se essa outra coisa fosse o Deleuze praticamente a percorrer toda a história de cinema, desde diferentes correntes artísticas, as várias escolas, a americana, a soviética, a francesa, a pré-guerra, a segunda guerra, depois o neorrealismo e por aí fora, no velho vague. Mesmo se, portanto, foi forçoso percorrer toda a história de cinema, a verdade é que não é uma história de cinema. É aquilo que ele chama uma taxonomia, o termo é dele, uma classificação dos diferentes tipos de imagens criados no cinema
e dos signos especiais de cada um destes tipos de imagens, que é totalmente diferente. E desde logo por uma razão muito simples.